Muito bem, chegou a hora que todo mundo estava esperando. Não sei por quê. Porque, ó, nas últimas semanas eu recebi várias mensagens das pessoas perguntando: E aí, Nando, cadê o vídeo de Plutão de Casa 8? Onde que tá o vídeo de Plutão de Casa 8? Eu quero ver o vídeo de Plutão de Casa 8. Bom, esse aqui é o vídeo de Plutão de Casa 8. Para você que está chegando no canal agora, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo, criador da Academia Astrológica, terapeuta astrológico. Estou fazendo uma série de vídeos aqui para conversar com vocês a respeito de Plutão. Nesse vídeo eu vou juntar Plutão e Casa 8, eu vou tentar criar uma ideia de como esses dois funcionam em conjunto, mas também tentando explicar um pouco da Casa 8. Se você está chegando aqui no canal, esse já é um vídeo que faz parte de uma playlist, então o canal aqui ele é todo organizado, tá? Porque Titio tem ascendente em Virgem, então eu gosto de deixar as coisas muito bem arrumadinhas. Você quer assistir, quer acessar um outro assunto diferente, vai lá na página principal, entra lá, vai nas playlists, lá você encontra vários temas diferentes, tá? Tá tudo organizado bonitinho ali, tá bom? Se por acaso alguma coisa que você não encontrar ali é porque eu não fiz ainda, então põe ali nos comentários a sugestão que você queira para eu fazer o vídeo, tá? Dito isso, então, pessoal que já me conhece, vamos continuar o nosso estudo aqui de Plutão e vamos falar sobre Plutão na Casa 8 e eu já vou avisar agora. Provavelmente você já deve ter visto aqui na página, como é que fala? No quadradinho ali, na thumbnail do vídeo, que esse vídeo é longo, mas é longo mesmo. Os outros vídeos eu tentei manter ali entre 18 e 20 minutos, mas teve vídeo que passou disso e são aqui. Eu não consigo falar menos sobre Plutão, cara. Não consigo. Nem por Casa 8, não dá. Eu não consigo falar pouco. Porque eu não vou ficar satisfeito. Mesmo assim, eu fazendo um vídeo que eu não faço ideia de quanto tempo. Eu tô começando a fazer o vídeo agora, não faço ideia, mas eu imagino que vai ter pelo menos uns 30 minutos. Então é um vídeo para você sentar e ouvir com calma, para você estudar, para você se sintonizar com essas informações, ver como que isso casa com você, com as suas experiências, porque mesmo que você não tenha Plutão de Casa 8, você tem Casa 8 no seu mapa. Então provavelmente alguma informação dessa história vai se ligar com a sua história de vida, com as suas dores, com os seus traumas, com as suas travas, tá? Então não é um vídeo para você ouvir no carro, não é um vídeo para você colocar aqui no fone e andar na esteira. É um vídeo para você parar, assistir com calma, tentando conectar isso com algumas informações do seu interior, porque o Plutão e a Casa 8, eles fazem parte de elementos destruidores e renascedores da nossa vida. São dois fatores muito complexos e muito difíceis que a gente não lida com facilidade, inclusive à medida que o tempo for passando aqui eu vou explicando para vocês que a gente pode até naturalmente optar por não olhar para isso, por não lidar com isso. Isso eu vou explicando aqui ao longo do caminho, tá? Então tenha um pouco de paciência, senta para estudar, porque isso aqui é um vídeo que pode fazer bastante diferença no seu dia a dia, não só no seu aprendizado astrológico, mas na conexão que você faz através do seu comportamento do dia a dia com essas informações, porque isso você pode levar, o que eu vou dizer aqui, você pode levar isso para a sua terapia, mesmo que eu não seja o seu terapeuta, você pode levar isso para a sua terapia e desenterrar esses monstros internos aí, que eles são os pilares comportamentais do seu dia a dia, e eu vou explicar isso ao longo do vídeo, tá? Bom, além disso, já posso avisar assim, eu vou colocar o vídeo ideal que eu fiz, que eu estou fazendo, que a ideia é fazer esse vídeo para vocês agora. Eu vou usar duas cenas do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, para quem não sabe, é um filme, né? Uma trilogia que foi feita anos atrás, que é a minha história favorita, que não é um negócio que começou agora, não foi feito no cinema, é um livro que começou a ser feito lá em 1940 e qualquer coisa. E que é forrado da simbologia, da mitologia da transformação interna, né? Do ciclo da jornada do herói, que é uma coisa que eu já falei com vocês bastante aqui, vocês já ouviram várias outras pessoas falando. Quero usar essas duas cenas, só que eu não sei se o YouTube vai liberar esse vídeo ser publicado desse jeito. Pode ser que eu tenha alguns problemas de direitos autorais, que eu tenha que tirar o vídeo e publicar ele sem
sem a cena. Se for esse o caso, eu vou descrever para vocês na próxima edição, mas vamos ver, vamos torcer para que tudo dê certo aqui, tá? Bom, qual que é a sequência da história? Toda vez que eu vou falar sobre Casa 8 e Plutão, especialmente os dois juntos no mesmo lugar, eu tenho que trazer para vocês o que a gente já comentou em outros vídeos, o que eu falei agora há pouco, que é a jornada do herói. Eu vou resumir essa história, porque a jornada do herói é meio comprida e cada etapa dela tem que ser investigada e analisada com detalhes para você entender o processo. Mas basta saber que em determinado momento dessa jornada do herói, o herói tem que passar por um portal, ele tem que passar por uma porta, um buraco, ele atravessa algum lugar que marca um momento de transição dele do mundo normal para o mundo fantástico, para o mundo diferente, para o mundo desconhecido. Isso a gente vai encontrar em 500 milhões de histórias diferentes. Praticamente todas as histórias de herói têm essa passagem de um portal. E isso você pode transportar, obviamente que a gente está falando de uma ficção, você transporta essa ideia do portal de passar de um lugar conhecido e satisfatório, entre aspas, e confortável para um ambiente completamente diferente e ameaçador e assustador. Ele não precisa ser necessariamente você passar por debaixo de um portal, mas você pode ter portais simbólicos. Você pode entender isso de qualquer forma que você quiser, da forma como você entra numa casa que você quer morar, por exemplo, você pisa dentro daquela casa, você passa por essa porta e você tem aquela emoção interna, aquela coisa de tipo, quero morar aqui, ou você vê a sua vida sendo construída ali dentro. A mesma coisa quando você entra numa escola nova, numa faculdade, mesmo quando você sai do seu quarto, vivenciando uma notícia terrível, por exemplo. Eu lembro que teve uma situação na minha vida de muitos anos atrás, mas foi muitos anos mesmo, que eu lembro que esse portal simbólico foi o estacionamento de um McDonald's. Porque eu lembro que eu estava nesse estacionamento quando eu recebi uma notícia que transformou a minha vida para sempre. Então eu lembro até hoje, eu lembro que carro que eu tinha, eu lembro a roupa que eu estava usando, eu lembro o que eu fiz na sequência naquele dia, eu lembro tudo que eu sentia, porque aquilo simbolizou a destruição da vida que eu vivia até o momento para o início de uma outra vida, de uma situação nova. Então aquele estacionamento, aquela estrutura daquele estacionamento foi muito marcada dentro dessa minha recepção. Obviamente que depois que tudo foi assimilado, as coisas ficaram muito boas, porque a gente não fica na destruição, a gente não fica no fundo do poço, a gente vai até o fundo do poço e a gente retoma. Só que aquele momento em que você recebe a notícia, aquele momento onde você tem aquela atuação, ou você entra em contato com a informação nova, potencialmente transformadora, que, diga-se de passagem, não é só a notícia ruim, pode ser uma notícia muito boa, porque vamos imaginar gravidez, por exemplo. Imagina que você está querendo ficar grávida há não sei quantos anos e em algum momento você recebe aquela notícia. A sua existência como uma pessoa, como uma mulher que nunca teve filhos, que não foi mãe, morreu. Ali naquele momento morreu. Você abriu, você viu lá o teste de gravidez e deu positivo. Aquela pessoa que existia até aquele momento não existe mais, deixou de existir a partir daquele momento e outra coisa começa a ser construída. O portal é o teste de gravidez. O portal pode ser a notícia de ter passado no vestibular. O portal pode passar pela porta do avião quando você está indo morar fora do seu país. O portal pode ser a entrada de uma funerária. O portal pode ser a porta de um hospital. O portal pode ser você saindo da sua casa, passando pelo portão da sua casa e indo em direção à rua quando você está no momento de divórcio, de separação, tá? Então isso é simbólico, tá? A gente pode identificar isso como estruturas físicas, mas isso pode ser valores simbólicos também, e que às vezes a gente precisa fazer algum tipo de esforço para conseguir conectar uma coisa com a outra, tá? Como a gente fala de Casa 8
e Plutão, a gente tem uma energia sexual muito poderosa, a gente tem uma energia de agressividade, destruição e potencial violência e doenças, a gente também pode se conectar com esse portal, entre aspas, através de uma ação recebida de outras pessoas. Pode ser um acidente de carro, pode ser uma agressão, pode ser uma briga, pode ser uma ação violenta de forma geral que pode ter uma conotação sexual envolvida com isso. Em alguns momentos esse vídeo pode ficar um pouquinho pesado, tá? Já aviso agora. Então, a casa 8 simboliza o início da casa 8, né? Ela simboliza essa passagem onde eu saio, o herói, né? Sai de um ambiente onde ele conhece como as coisas estão, como ele se relaciona com aquilo de uma forma corriqueira e superficial até, para entrar num lugar onde é completamente desconhecido e as suas habilidades, as habilidades do herói não servem para muita coisa porque você está inserido num contexto diferente. À medida que vai passando o tempo, você vai se exercitando dentro daquilo, você vai tentando entender como aquilo funciona e você vai desenvolvendo habilidades diferentes para conseguir resolver, solucionar aquele problema ali, tá? Às vezes eu faço o seguinte paralelo, que não se encaixa exatamente com a história, mas é só na forma como você vai... A forma como a gente tem que pensar quando está enfrentando essas coisas é assim. Quando você vai para um lugar novo, em que você nunca foi na sua vida, você vai colocar lá no seu GPS lá e vai dar 20 minutos de viagem. E aí você está indo para um lugar porque você está indo realizar alguma ação que é importante para você. Aquilo mexe emocionalmente, mexe muita coisa com você. Então você fica tenso, você fica nervoso, você está prestando atenção no GPS, é o farol, está chovendo, é o caminhoneiro, eu não posso perder a hora. Você fica pensando em 500 coisas ao mesmo tempo para poder chegar naquele objetivo logo. Então você fica tenso, o que faz com que esses 20 minutos se tornem 2 horas, né? De tão longe que é o negócio, você não chega nunca, né? E à medida que vai passando o tempo, você vai se ambientando com o novo, você vai construindo uma ligação de intimidade com aquilo, o que chega 2 meses depois, você repetindo aquele caminho, você nem lembra que você está fazendo aquele caminho, você vai no automático, né? Quantas pessoas aqui já perceberam que estão dirigindo no automático, não estão nem pensando no caminho que estão fazendo, o negócio já já não está mais naquela situação de atenção total. Então, quando a gente está lidando com essas questões do novo, a gente sempre fica muito tenso, a gente sempre fica com muita dificuldade, porque é diferente, porque é novo, porque gera estresse, tá? Principalmente quando a gente está falando do estresse negativo, do estresse traumático, porque isso é uma coisa que se alastra por muito tempo. Quando a gente está falando de alguma coisa que é potencialmente transformadora, mas positiva, nosso pico de felicidade vai lá em cima, mas depois a gente se acostuma com aquela coisa nova. A gente se ambienta com as características positivas muito mais rápido do que com as características negativas, porque a gente fica querendo sair de lá, né? Ir para outro lugar, tá? Então, essa passagem é uma coisa que é muito importante de você tentar identificar, porque ali dentro daquela passagem existem todas as memórias do que fizeram você passar por ali. Aquela memória, aquela energia emocional que foi construída por essa situação importante, serve durante toda a sua existência como um pilar de sustentação dos seus hábitos. Então é assim, se você passou por algum potencial trauma, vamos pensar numa coisa bem simples aqui. Se você está andando na rua e você tropeça, está viajando lá, você está dando uma de pisciano ou uma de gêmeos, né? Tá lá, viajando no celular, não está nem vendo o que está acontecendo. Você está andando, não está prestando atenção no caminho. Você não viu que tem uma árvore no meio do caminho, você vai lá e dá com a cara na árvore. Mas leva um esborracho, dá uma cabeçada na árvore. E a pessoa que está lá do outro lado está rachando o bico porque ela viu que você ia bater, ela quis ficar assistindo, ela fez questão de filmar e vai publicar ainda depois. Então, você levou um tombaço ali. Toda vez que você for passar naquela rua, você vai lembrar daquele dia. Toda vez. Aquilo gerou um susto,
uma memória emocional, uma vergonha, né? Você ficou encabulado com aquilo e aquilo foi lá para dentro da sua essência e se alojou lá no inconsciente e ela começou, a partir desse ponto, construir um pilar que deste pilar um comportamento nasceu. E esse comportamento pode ser que você vai escolher sair desse caminho, mesmo que isso faça uma volta maior. Teve uns anos atrás que uma pessoa, um amigo meu, tava num farol lá em São Paulo, tava num farol, que é um farol que ele tava todos os dias porque ele passava ali para trabalhar. Tava meio chovendo assim, tava aquele trânsito de começo de dia, né? Ele tava parado no farol, saíram dois caras de uma esquina lá e começaram a assaltar os carros. Assaltou um carro da frente, outro carro da frente, outro carro da frente, assaltaram, sei lá, 3 carros, vai. E você estava no farol completamente travado, você não tem como sair dali a não ser esperar os caras chegar para levar o que você tem, né? Da melhor das hipóteses. Na hora que os caras estavam chegando, aconteceu alguma coisa que eles pararam e saíram correndo. Um carro, não, o carro da frente dele foi assaltado e ele não, ele foi embora. Os caras foram embora. O que aconteceu? Aquilo gerou um medo tão grande dentro dele que ele nunca mais passou naquele farol. Toda vez que ele chegava ali para aquele caminho, ele virava numa outra rua para dar uma volta maior lá para baixo, porque aquele farol, aquela esquina, gerava um gatilho que despertava essa emoção negativa e ele tinha aquela sensação de pânico, de desespero, de beco sem saída, o qual ele não podia fazer nada a respeito, a não ser esperar ver o que ia acontecer. Então ele decidiu, a partir daquele momento, de forma consciente no começo, mas depois se tornou completamente inconsciente, que ele desviava o caminho dele. Ele nunca mais passou naquele farol, pelo menos até onde eu sei. E eu não tô inventando essa história, isso é uma verdade, tá? É que eu mudei um pouquinho os personagens, mas a verdade é essa. A pessoa nunca mais passou naquele farol, mudou completamente o rumo dela, porque aquilo lá provocou um trauma interno. Isso é um exemplo simples, tá? Agora, se você pensar e desdobrar isso para qualquer outro evento da sua vida, seja uma falência financeira, seja um assalto, seja uma violência sexual, seja uma doença, seja a morte de um parente, a morte de um bichinho, né? Como foi no meu caso mais de uma vez, a separação, a falência de uma empresa, né? Ver alguma coisa na TV que pode ter sido muito impactante, como por exemplo 11 de setembro, né? Quem não lembra onde estava o 11 de setembro? Eu lembro exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo, quem estava comigo naquela manhã. Eu lembro exatamente o que eu fiz. Aquilo foi um portal, é uma passagem, tá? Porque aquilo provocou uma série de reação em cadeia no mundo inteiro, né? Tudo que a gente conhecia como seguro e estável ou conhecido se desfez naquele momento. Vocês concordam comigo? Independente se você gosta ou se você não gosta dos Estados Unidos, alguma coisa muito, muito potente aconteceu ali. Então, esse comportamento, por exemplo, num estado de... Pensando nessa questão de 11 de setembro, melhor ainda, vamos pensar em coisas de São Paulo. Vocês lembram anos atrás, quando teve aquele avião que caiu lá em Congonhas? Que derrapou na pista e caiu e destruiu tudo. Foi horrível aquele negócio. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que não entra em avião de jeito nenhum, porque aquilo lá causou um impacto tão profundo na vida da pessoa que ela nunca mais quis viajar de avião. Apesar de que o avião é muito mais seguro do que carro, mas mesmo assim a pessoa nunca mais quis viajar. E se viaja, ela pode muito bem ter uma crise de ansiedade, de pânico durante a decolagem ou pouso, ou durante o voo inteiro, né? Então, o que a gente precisa pensar muito bem a respeito de Casa 8 é que a Casa 8 é o lugar inconsciente, é o fundo da nossa consciência, onde se deslocam todas as nossas experiências emocionais potencialmente traumáticas e elas se alojam ali embaixo e dali elas começam como se elas descessem, criassem raízes e de lá elas começam a criar esse pilar de comportamento. Aquilo se torna um hábito para evitar as coisas que aconteceram, que fizeram com que aquilo existisse. Então você pode ter isso se refletindo em praticamente todas as áreas da sua vida.
uma das coisas que eu falo para as pessoas é mais difícil da gente conseguir entender qual que é a repercussão, qual que é o efeito que a gente vai ter de casa 8 no nosso dia a dia, é que a casa 8 ela fala especificamente, entre outros setores, outras situações, mas a casa, a palavra que a gente vincula com casa 8 é perda. Só que o problema é que não é perda onde, ela é perda. Então isso pode acontecer em qualquer ambiente, qualquer coisa. Isso pode ser muito complicado da gente conseguir prever onde que vai ter essa situação de perda, porque pode envolver um monte de coisas, mas praticamente toda a sua existência pode caber dentro dessa situação. Fica um pouco diferente quando a gente está lidando com planetas que estão dentro da casa 8. Então, por exemplo, se você tem, vamos imaginar a Lua, tá? A Lua. Você tem a Lua lá dentro da casa 8. Se você passa por um trânsito, não estou falando trânsito de Plutão especificamente, qualquer trânsito. Se você passa por um trânsito de Plutão, se você passa por um trânsito que entra em conjunção com a sua Lua ali dentro, potencialmente, e eu não estou falando que é só isso, tem várias coisas a serem analisadas aí, potencialmente você vai ter alguma ação que afeta a sua relação com a mãe, a relação materna, porque a Lua representa a mãe. Tá? A Lua, o Sol representa a minha relação paterna e a Lua representa a relação materna. Então você pode ter um trânsito ali que vai movimentar energias na sua relação com a sua mãe. Quer dizer que ela vai ficar doente? Quer dizer que ela vai cair da escada? Quer dizer que ela vai casar de novo? Quer dizer que ela vai morrer? Pode, tudo isso aqui. Mas não dá para saber especificamente o que é. O que a gente sabe é que aquilo vai ser movimentado. Então aí a gente consegue ter um direcionamento. Quando a gente não tem planeta ali dentro, aí o negócio fica muito mais complexo, porque pode acontecer literalmente qualquer coisa. E isso não é para... Eu estou falando isso, eu falei que às vezes o vídeo pode ficar meio preocupante, mas ó, eu não quero... A casa 8 ela não é só um grande símbolo de perda, de sofrimento, de traumas. A casa 8 é o grande símbolo da transformação. É a mudança de ciclo, é a mudança de existência. Assim como eu falei lá na questão da gravidez, se você quer a gravidez, olha como isso é, como todas as análises que a gente faz de astrologia, isso eu já falei para vocês várias vezes. Se você é novo aqui no canal, não ouviu eu falando isso, você vai me ouvir falando isso várias vezes. Todas as análises astrológicas que a gente faz depende absurda, profundamente e indiscutivelmente do contexto de vida da pessoa, certo? Porque uma gravidez pode ser absolutamente, pode ser não, é absolutamente transformadora. Para quem quer, é uma transformação absurdamente positiva, é a realização de um sonho, é um efeito de casa 8. Se você não quer a gravidez, também é uma transformação profunda, certo? Então depende muito da forma como você está olhando para essas coisas, depende de toda a estrutura da vida da pessoa, depende de todos os desejos. Obviamente isso, eu estou usando a gravidez, mas isso precisa ser uma análise mais extensa, onde a gente vai cobrir mais coisas, não é só isso, tem várias, depende de algumas variáveis, mas isso pode estar incluído dentro dessa questão, tá? Mas a casa 8, provavelmente, dependendo muito do estágio da vida, e especialmente nos primeiros anos aí, eu vou chutar os primeiros 36 anos, talvez 35 anos, potencialmente trânsitos de casa 8, especialmente quando você tem planetas pessoais lá dentro, ou planetas geracionais como Urano, Netuno e Plutão muito próximos da entrada da casa 8, ele pode gerar sim situações traumáticas, especialmente envolvendo sexualidade, doenças, morte, tá? O que tem ali pode simbolizar uma grande dificuldade de lidar com a finitude da vida. Que a casa 8 ela representa não é um beco sem saída, mas ela é um afundamento da nossa energia saudável. A gente cai num processo de interiorização e ressignificação da nossa vida a partir daquele ponto traumático, tá? Então, se você passa, por exemplo, você
Vamos usar um exemplo mais simples. Se você está num relacionamento, num casamento, e você descobre que você está sendo traída, ainda mais se você não tem uma sombra de dúvida que existe total fidelidade e amor dentro do seu relacionamento. Se você descobre isso, o seu mundo rui, né? Ele se destrói, ele cai, ele colapsa. E toda a certeza que você tem sobre quem você é, sobre as suas crenças, as suas certezas, qual é o caráter e como que você está emocionalmente vinculado com uma outra pessoa, se mostra uma completa balela, uma mentira. E aí você descobre que a vida vai mostrar coisas para você que você não quer ver, que você nem sabia que existia. E isso faz com que toda a nossa fé na vida seja desmontada. E isso você vai ver constantemente através do relato de pessoas que passaram por situações de casa 8, onde não se entende o porquê você está passando por aquela situação. Muitos anos atrás, eu tive uma cliente que passou por uma situação de abuso. E naquela fase eu falava muito, né? Inclusive a situação que foi vivenciada com ela me fez mudar um pouco o meu pensamento. Mas eu falava muito que nada era por acaso, que dentro de todas as situações existe um significado. Quando ela estava me relatando o que estava acontecendo durante uma sessão, ela me virou e me perguntou se ela tinha traído aquilo para ela. Se ela era responsável, o que ela tinha que aprender a respeito daquilo. E eu não soube o que responder, porque a gente não tem... Como que a gente vai explicar uma coisa dessa? Como que a gente vai falar, é sua culpa, assim? Não dá, né? Que nem, não sei se vocês assistiram, mas no vídeo anterior, o Plutão de Casa 7, eu falei para vocês a respeito de uma cliente minha, antiga, que durante um assalto o marido dela faleceu. Qual é o significado que tem nisso? Para que a gente passa por um negócio desse? A casa 8, essas vivências, principalmente as mais intensas, que estão relacionadas com essa situação de vitimização sem ser pejorativo, de você realmente ser uma vítima daquela violência, daquele problema, seja uma doença, seja um assalto, seja um abuso, ou seja, uma morte. A morte, o luto é uma coisa que é profundamente ligada com casa 8. Aquela situação vai fazer com que você questione a validade da vida. Vai fazer com que você questione e muito possivelmente destrói a fé que você tem na vida, a certeza que você tem das coisas. Você começa a enxergar a vida como ela realmente é, com um lado horrível, com um lado denso, com um lado malvado, e pode muito bem ser de graça entre aspas, né? E eu não estou querendo aqui abordar as questões espirituais, né? Porque quem estuda espiritismo há um tempo, seja no kardecismo, seja na Umbanda, seja onde for, a gente aprende aquela história de que na hora que você vai encarnar, você encarna com um plano já, né? Isso já está tudo descrito e tal. E talvez essa história esteja envolvida dentro dessa questão espiritual. Eu não vou abordar isso porque eu não tenho certeza das coisas. Aliás, quanto mais eu estudo Casa 8, quanto mais eu estudo Plutão, mais eu tenho certeza de que eu não tenho certeza de nada. E que a vida é absolutamente inesperada e que pode surpreender a gente com coisas que a gente nunca imaginou na vida. Então, quando a gente faz esse questionamento, a gente fala, será que vale a pena? Será que a gente está aqui para vivenciar isso mesmo de verdade? A gente está... Qual que é a piada? Às vezes, eu passei por um período de luto muito, muito intenso em 2022 e que eu falava assim, eu pensava, duas coisas eu pensava. Uma delas era assim, eu fiquei tão mal com aquela história que eu briguei com Deus, aqui dentro, eu briguei com Deus. E eu falava, toda vez que eu acordava de manhã, tinha duas coisas que eu queria, né? Primeiro, eu não queria acordar. Quando eu acordava, eu não queria acordar. Eu pedia só por esquecimento. Eu desejava esquecimento. A segunda coisa é que eu falava para Deus, que quando eu chegar ali em cima, nós vamos trocar uma ideia sério, porque eu tô muito puto com você. E aquilo mexe com a nossa fé. Aquilo mexe com a nossa
a gente pode chegar a pensar de que a vida é uma piada, uma grandíssima piada de mau gosto, quando a gente vive essas histórias. Mas depois que passa, depois que a gente analisa, depois que a gente vai lá no fundo, e isso é, cara, isso é talvez seja a coisa mais importante que eu posso falar para vocês a respeito de Casa 8. Não adianta, quer dizer, adianta. Você pode viver a sua vida inteira sem olhar o que está ali dentro. Mas se você tiver coragem suficiente de mergulhar nas suas profundezas e analisar e vivenciar aquelas dores e entender quais são os pilares comportamentais que foram construídos dentro de você a partir daquele trauma, e você pega a sua marreta psicológica, terapêutica e derruba essas que pariu dessas porra, desses pilares, você consegue desabar, você consegue destruir o comportamento negativo que vai bloquear toda a sua vida em vários ambientes. Você pode ter problema com o pai, você pode ter problema com a mãe, você pode ter problema com escola, você pode ter problema com político, com polícia, com avião, com remédio, com astrólogo, com óculos, com cachorro, com o raio que o parta. Qualquer coisa que existe dentro de você que provoca uma dor, que provoca um trauma, que faz você mudar o caminho da sua existência, pode ser desfeito. A gente fala muito sobre situações kármicas, né? As pessoas me procuram muito sobre situações kármicas e falam porque meu pai é porque minha mãe fez isso, porque minha mãe... E aí você carrega essa dor dentro de você, essa raiva, esse ódio que você tem dessa situação, dessa pessoa, de Deus, de hospital, de advogado. Você carrega isso dentro de você e aquilo é tóxico. O Plutão e a Casa 8, o que se encontra lá dentro de trauma, de dor, de sofrimento, de rejeição, de abandono, de violência, tudo aquilo que está lá dentro é tóxico para você mesmo. Através da terapia, você consegue encontrar um caminho para desfazer a intensidade emocional que aquilo provoca, o que pode abrir os seus caminhos para se conectar com o mundo de novo. Porque não, ó, vai por mim, cara, não adianta a gente viver brigado com a vida. Não vale a pena. Porque a vida, ela é foda às vezes, a vida vai fuder com a gente às vezes, mas ela tem um lado maravilhoso que é absolutamente transformador, que a gente precisa se conectar com isso, porque a vida é absolutamente rara. E quando você lida com essas situações, você pode ficar completamente desesperançoso com a vida, mas você não precisa se manter dentro desse processo. Você pode achar o seu caminho para fora. E é aí que entra a maravilha da Casa 8, que a Casa 8 é o subterrâneo. E um detalhe que eu amo falar para as pessoas, a Casa 8 do seu mapa, não importa quantos planetas tem ali dentro, não importa quem existe ali dentro, a Casa 8 do seu mapa é sua, é do seu mapa, é a sua energia emocional. Você não é do mapa, é o mapa que é seu. Então você vai pegar esse mapa e você vai entrar nessa Casa 8 com a ajuda de pessoas externas, eu já vou explicar por quê, para poder desfazer todas essas coisas com coragem, enfrentando a sua dor e sofrendo o que tem para sofrer, para poder alcançar essa transformação e você encontrar o caminho da Casa 9. Porque a Casa 9 é a casa do significado, cara. A Casa 8 é a casa da perda, do afundamento, da desolação. Mas quando você está ali dentro e você resolve se apoderar daquela casa, você vai lá e você vai desfazer todos esses pilares e você vai compreender no final de todo esse processo o que aquilo te traz de lição sobre a vida. Na hora que você começa a fazer essa compreensão, aí a luz da Casa 9, que é a casa do significado, vai aparecer para você. E aí você está lá no final, na luz no final do túnel. Você afunda na Casa 8 e você começa a sair da Casa 8 buscando compreender esse significado. Num ciclo de transformação, a Casa 8 representa o momento onde a gente tem que voluntariamente abrir mão de alguma coisa que nós estamos carregando há tanto tempo. A Casa 8, as situações de Casa 8, elas podem provocar a situação e lá fica armazenado e a gente vive a vida inteira com isso aí. Manja, quem é mais da minha idade, um pouquinho mais antigo, lembra aqueles desenhos animados que a gente assistia de Pica-Pau, o Pato Donald, né, que tinha os presidiários?
que andavam com uma bola de aço amarrada no tornozelo, manja? Aquilo são as nossas dores, é a revolta com a traição, é o medo da rejeição, é o medo de ficar doente, é tudo que você pode imaginar que pode bloquear a sua vida. E se você não lidou com isso, se você não deixou isso embora, se você não se aliviou dessa história, que é sinceramente adotar uma postura de ignorância a respeito do seu comportamento e mergulho dentro dessas profundezas com a ajuda de alguém externo, porque a casa 8, as coisas que acontecem dentro de casa 8 são tão poderosas que elas conseguem fazer com que a gente se convença de que a gente não precisa olhar mais para aquilo. Eu já olhei, eu já senti, eu sei muito bem o que existe dentro de mim. Isso é uma coisa que eu ouvi muitos anos atrás de um cliente. Falou para mim assim, não, eu sei porque eu me separei. Eu sei porque ela se separou de mim. Eu estou completamente consciente de todo o processo. Tá tudo bem, já entendi como funciona. Aí eu falei, tá bom, se você já entendeu como funciona, por que você está carregando isso ainda? Então, saber o que existe dentro de você, saber dos traumas, não quer dizer que você está livre disso. Isso, essa noção que a gente tem de que nós sabemos e a gente está completamente curado das coisas, é o nosso inconsciente mandando um monte de razões lógicas para você não mexer naquele ninho de mafagafo lá, naquela ninho de cobra, naquele vespeiro que tem lá dentro de você, porque aquilo lá coloca você muito próximo da experiência de morte. Então a gente não quer voltar ali. Só que uma vez que isso é construído e a gente não volta lá, toda a nossa energia emocional pode ser bloqueada. Você pode passar a vida inteira sem ter ninguém. Você pode passar a vida inteira sem ter ninguém por medo de ser rejeitado de novo. Você pode passar a vida inteira sem ter nenhum prazer sexual porque um dia você teve uma experiência ruim. Você pode passar a vida inteira sem querer ir no hospital porque o seu pai morreu dentro do hospital. Mais uma vez, as situações podem ser infinitas, mas o comportamento é esse. Então, eu espero que vocês estejam conseguindo entender o nível do valor que existe dentro do processo terapêutico, porque mesmo que você seja uma pessoa absolutamente terapeutizada, sempre vai existir coisas para descobrir dentro de você que são elementos de frustração do lado de fora. Se você tem um terapeuta bom, se você tem uma pessoa que te incentiva a buscar essas coisas, você vai constantemente descobrindo essas coisas e você precisa tomar atitudes para reconfigurar essa história. E aí você sai lá dentro da casa 9, tá? Com toda essa história, eu separei, como eu falei para vocês ali, eu separei 2 vídeos aqui do filme do Senhor dos Anéis, que é um filme que eu amo, que é carregado de simbologia, em que a gente vai ver o Plutão e a queda na casa 8 entrando em ação ao mesmo tempo. Eu espero que eu não tenha bloqueio de direitos autorais aqui mesmo, porque esse vídeo não está monetizado, né? Então eu espero que não tenha problemas. Mas eu espero que vocês gostem. Então acompanha comigo, porque eu vou fazendo uma análise junto com vocês dessa história aqui, tá bom? Então bora lá assistir esses 2 videozinhos. São curtos, tá? Um tem 5 minutos, outro tem 3, mas eu vou dar uma reduzidinha neles, tá? Então bora lá. Esse aqui é a primeira cena. Vamos ver se está dando tudo certo aqui. Ó, aqui o que a gente pode pensar é o seguinte, quem não assistiu o filme eu vou dar spoiler, tá? Mas é o seguinte, eles estavam, foi criada essa comitiva do anel aí que ia lá levar o anel para ser destruído, né? E eles estavam andando por um caminho e dentro desse caminho estava muito difícil e tal, e eles decidiram ir por outro caminho. Então eles estavam passando por cima de uma montanha e eles decidiram passar por debaixo, voltar e passar por debaixo da montanha, que é dentro dessas minas aí. E desde o começo, o Gandalf, que é o líder da comitiva ali, ele não queria passar por ali. Ele mostrava muito receio de passar por ali, tá? Então, olha só como isso é uma coisa importante, que
Na hora que eles entram na mina, eles têm que passar por um portal. Na hora que eles estão entrando ali, né, eles descobrem uma passagem secreta que é toda iluminada e eles conseguem resolver lá o enigma e eles passam por dentro daquele portal e na hora que eles entram nesse portal, o portal é desabado e eles ficam presos dentro da mina. Eles não têm outra escolha a não ser andar por ali. E eles descobrem que ali dentro, todo mundo que vivia ali dentro, os anões que viviam ali dentro, todos eles estão mortos. Está tudo morto. Não tem uma luz. E o negócio é cada vez mais para baixo. Então, essa parte do mapa, ela representa muito... Mapa não, da história, né? Representa muito Casa 8, o ciclo de Casa 8. Inclusive, se der, eu espero que dê para ouvir aí. Eu vou até aumentar um pouquinho, Bruno, ver se vocês conseguem ouvir a música, a trilha sonora desse momento aqui. Essa Casa 8 e mais para frente o confronto com Plutão é a situação que está envolvendo com o líder, tá? Não é com todo mundo, mas é com o líder especialmente. Então vamos continuar vendo aqui. Detalhe aí nessa parte que eu esqueci de falar é que ao longo do caminho que eles estavam viajando por isso, inimigos que moram, né, monstros que moram dentro da caverna, que moram dentro da Casa 8, começaram a perseguir eles, né? É o que está acontecendo agora ali, ó, eles estão sendo atacados. Então olha só, dentro da Casa 8, da caverna, do que é fundo, né, do que é para baixo, moram vários monstros que são capazes de destruir a gente. Espetacular. Agora olha só, olha que cena de Casa 8, né? Tudo tem os fogos, né? Escuro, as lavas, isso é muito. Ó, agora. Eis que surge Plutão. A gente está dentro da Casa 8, a gente está lá combatendo os nossos medos, os nossos traumas, né? As coisas que podem levar a gente para o final da vida. E na hora que a gente está lá lutando contra as coisas, aparece alguma coisa maior. Aparece um monstro maior, aparece um problema muito maior, que representa algo que a gente não consegue lutar contra. É muito mais alto, é muito maior, é muito mais poderoso. E isso transforma essa imagem no que você sofreu.
Foi a morte, foi alguma violência, foi uma separação, foi uma doença. Aquilo assume a característica de um monstro, pode ser um dragão, normalmente é um dragão, né? A gente fala muito sobre dragão. Quem me acompanhou aqui, o ano passado eu fiz um vídeo sobre o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Vai lá no canal, na playlists, análises astrológicas de livros marcantes. Tem lá o Cavaleiro Preso na Armadura, que é um livro que é absurdamente Plutão em casa 8 aquilo lá, mas é um livro que é super simples, mas ele carregado de símbolos ali que se você não entender aquilo, não dá para ser mais direto do que aquilo. E ali ele fala sobre um confronto sobre o dragão também. Todas as grandes histórias são representadas, todas as grandes histórias de herói têm o grande inimigo, e o grande inimigo é Plutão. Tá? No Harry Potter é o Voldemort, é o Darth Vader, aqui tem chama Balrog, esse negócio aí. No Senhor dos Anéis, no Hobbit, tem o Smaug, tem quer ver? Quer ver? Quem gosta de Game of Thrones, por exemplo, um dos Plutões do mapa, um dos Plutões, símbolos de Plutão, é aquele cara lá, o Montanha, né? Que ele no final das contas ele morre, mas ele não morre, ele renasce, ele vive um monstro que nunca morre, né? Enfim, ele é um grande símbolo de Plutão ali também, assim como este aqui. Bom, e aí a gente vê que a confrontação com Plutão, com essa situação externa, apesar do confrontamento, apesar da vontade, apesar da luta, nós somos derrotados. E aí a gente cai no precipício da casa 8, com toda a simbologia, né? Você pode ficar internado no hospital, você pode ficar em posição fetal no seu quarto por um mês, pode não tomar banho, né? Você pode ter várias situações envolvendo, você pode se isolar do mundo. Você vai entrar numa concha, né? Você vai se voltar para dentro, porque afinal de contas o que você está vivendo agora é uma situação completamente nova que você nunca viveu antes, você nunca enfrentou um medo, um problema desse tamanho, você nunca enfrentou um negócio desse. E aí você tem que, uma coisa que as pessoas sempre têm um problema muito forte é com o erro. Todos nós temos isso, né? As pessoas se incomodam muito de errar, elas se automutilam internamente por terem errado. Porque eu não sei quem que foi o idiota nessa vida que inventou que o erro é vergonhoso, que você não pode errar, que você tem que ser perfeito. Isso é uma idiotice que não, só pode ter sido inventado por pessoas que querem que você seja infeliz. Porque ninguém consegue fazer alguma coisa bem feita da primeira vez. Ninguém.
É por isso que você tem que estudar, por isso que você tem que conhecer, por isso que você tem que evoluir internamente. Mesmo o Gandalf, que é um ser mágico com trocentos milhões de anos, não conseguiu derrotar um grande perigo, né? Ele não conseguiu se livrar dessa história. E ele morreu. Ele caiu na Casa 8 e morreu, tá? Só que não é só isso, tem a segunda parte disso que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só como a Casa 8 é poderosa, como o Plutão é poderoso dentro da nossa vida. Eu vou mostrar isso para vocês agora no próximo momento aqui. Essa segunda parte aqui é no segundo filme, tá? Depois que o Gandalf cai ali, o filme continua e termina sem grandes soluções sobre isso. Aí o segundo filme começa, blá, blá, blá. Esse aqui é mais quase na metade do segundo filme, que aí acontece o seguinte. Esses três aqui, o Aragorn, o Legolas e o Gimli, eles estão correndo atrás, tentando resgatar amigos que foram sequestrados, né? Então eles estão correndo ali e eles acabam entrando nessa floresta lá. Na hora que eles estão nessa procura, eles começam a sentir que tem uma presença estranha ali e que eles precisam ser rápidos para não serem pegos de surpresa. Ó, isso aqui é importante, ó, rapidinho. Ele tá contando que ele lutou contra o Balrog, né? Ele passou por todos os lugares imagináveis lutando contra ele infinitamente e ele conseguiu derrotar o monstro na segunda vez. Ó, na segunda, olha que importante isso. Isso é muito importante. Quando a gente passa por um trauma, uma dor, a gente nunca consegue resolver isso da primeira vez. A gente tem que visitar isso, a gente tem que voltar a enfrentar isso. Por isso que o processo terapêutico é importante, porque tem que voltar a se conectar com isso, tem que enfrentar isso novamente, tá? Na segunda vez, na terceira vez, aí a gente consegue descobrir um caminho para destruir aquele negócio e ele destrói. O que ele está falando aqui é que na hora que ele conseguiu fazer esse negócio, essa vitória, na hora que ele conseguiu essa vitória, ele estava tão esgotado que ele morreu de novo. E ele falou que aquela sensação fez com que ele viajasse no tempo e no espaço, e a sensação que se tem é que cada dia que ele vivia era tão longo quanto uma era astrológica no nosso dia. O que quer dizer? Que quando você passa por um momento de dor e você está no processo de renascimento, todo dia que você acorda querendo se livrar daquilo, parece que leva 6 meses cada dia, porque é muito longo, é muito dolorido, você queria que aquilo acabasse logo. Aí vem aquela famosa frase, eu não aguento mais.
E é longo e não termina, até que um dia termina. Mas ele sentiu que ele morreu, mas não era o fim. Ele sentiu vida nele de novo. E ele foi enviado de volta até que a tarefa dele seja cumprida. Pera, deixa eu voltar aqui um pouquinho que eu tava falando em cima. A gente pensa, como que o Tolkien, lá em 1942, sei lá, 7, sei lá, uma coisa assim, como que o cara escreveu uma mitologia de transformação pessoal tão profunda e tão significativa? Será que ele sabia dessas coisas? Será que ele sabia essa história toda? Porque aqui ele fala que ele caiu e contou e ele renasceu. Aí o outro vai lá e fala Gandalf. E ele tem aquele momento de... Gandalf era como me chamavam. Era por onde eu vivia. Mas eu não sou mais o Gandalf. Me chamavam de Gandalf o Cinzento. Eu sou Gandalf o Branco. Olha que, meu, isso é muito... Porque o que você tinha... Você era uma pessoa. Você existia até aquele ponto. E você passou por esse processo de perda, de morte, de transformação. E você renasceu disso através do confrontamento com a dor do monstro que existe lá dentro da sua casa 8, seja ele Plutão ou qualquer outro. Você passou, você enfrentou aqueles monstros que estão naquela mina, naquela caverna escura, você confrontou eles, você morreu mais uma vez, mas aí você renasceu. E quando você renasceu, você renasce com uma experiência completamente diferente de vida. Você não é mais aquilo lá. Você não é aquilo lá num nível tão intenso e tão profundo e tão significativo que aquele nome, aquilo que te definia como uma pessoa, não encaixa mais com essa nova verdade. Você tem que trocar. E aí você muda a sua existência, você muda o seu cabelo, você muda a sua vestimenta, você muda o seu corpo, você muda a sua energia. E as pessoas olham para você e falam, nossa, como você mudou, né? E aí você fala, pois é, eu passei por 2 anos de inferno, lutando com os meus monstros, das masmorras mais profundas até os picos mais altos. E eu morri 2, 3 vezes, mas eu consegui analisar aquilo, eu consegui confrontar aquilo e eu renasci. E eu renasci com uma experiência tão poderosa que eu mudei meu nome. Eu mudei a minha existência, eu mudei a minha expressão, eu mudei a minha carreira, eu mudei meu casamento, eu mudei minha relação com a saúde. Eu mudei minha relação com a sexualidade, com o dinheiro. Eu mudei isso. Morte e renascimento da forma mais visceral possível. Tá? Muito importante da gente pensar nessa história. Uma outra história que eu vou contar bem curtinho, que eu gosto de usar bastante, que é a história de Hércules e o leão de Nemeia. Que esse leão era um leão que estava destruindo, matando todo mundo, e ele era invulnerável, né? A pele dele era invulnerável. E ele, confrontando o Hércules, ele fugiu para dentro de uma caverna, e o Hércules, sabendo que ele não poderia destruir ele com nenhuma arma, olha só, ele teve que largar todas as armas e ele entrou só ele lá dentro, com as mãos nuas. E ali ele fez um mata-leão, um mata-leão, o leão morreu, enforcado, ele pegava e enforcou o leão, com as próprias forças, sem o uso de nenhuma arma, sem o uso do acompanhamento de outras pessoas. Ele foi sozinho lá dentro confrontar aquilo e ele matou o leão. E quando ele matou o leão, miraculosamente a pele deixou de ser invulnerável e aí ele cortou aquela pele. Olha só como isso é importante, ele cortou aquilo e ele saiu da caverna vestindo a pele e o crânio do leão. Ele saiu vestindo aquilo. Tá? Por que isso é importante? Quando nós temos os nossos medos e as dores e os problemas de casa 8, os nossos traumas, a gente não quer falar sobre aquilo.
A gente não quer nem tocar naquele assunto, a gente passa longe de pensar e tocar naquele assunto porque é absolutamente doloroso, é vergonhoso, sei lá, tudo que você pode imaginar que aquilo pode provocar. Se você falar aquilo de novo, aquela energia pode vir e tomar conta de você e você vai morrer de novo. No Harry Potter, por exemplo, ninguém falava o nome do Voldemort, porque ele personificava a morte em si. Todo mundo falava assim, você sabe quem, né? Só o Harry Potter falava o nome dele e o Dumbledore, né? Então você tem uma energia mortífera guardada ali dentro. O que acontece com a gente quando a gente passa pelo processo terapêutico e a gente consegue vencer aquilo, aquele medo perde força. A gente domina aquilo, ou seja, a gente incorpora aquilo como sendo parte da nossa história e a gente não nega mais aquilo lá. O que faz com que aquela energia perca força e eu sou capaz de falar sobre aquilo. Eu visto aquilo como a verdadeira experiência da minha vida. Então aquilo ganha, é incorporado, você se torna mais forte, resiliência. Você renasce, você assimila, você se transforma dentro da própria dor. E aí você não tem mais vergonha de falar sobre aquilo. Você não tem mais problemas de verbalizar aquela história. E aí o processo de morte e transformação está quase concluído. Aí você passa para a casa 9, onde você vai entender o significado de todas aquelas coisas. E você acaba se tornando tão consciente e tão você é tão empoderado por aquelas situações que você se torna um mestre sobre aquelas coisas de casa 8. Por isso que a casa 9 é a casa de missão de vida, porque você sai do problema, você se apodera do problema e você ensina sobre o problema. A sua missão de vida, muito possivelmente, pode estar ligado com dominar a dor que você viveu na casa 8 e fazer com que isso seja conhecido pelo mundo, né? A partir desse momento, você se torna um indivíduo livre dos seus problemas. Só tem um detalhe. Livre, entre aspas. Porque mesmo que você tenha confrontado aquilo, mesmo que você tenha transformado aquilo dentro da sua vida, aquilo sempre vai ser uma dor, sempre vai ser um trauma. Apesar de já estar dominado, você ainda pode, ao longo dos anos, sentir medo, sentir ansiedade, sentir insegurança. Porque aquilo lá foi realmente poderoso a ponto de destruir a sua existência para a construção de uma pessoa nova. Então, quando a gente confronta o nosso medo, a gente não deixa de ter medo do medo. A gente só consegue se transformar numa pessoa mais corajosa diante do medo que a gente sente sobre as coisas. Eu falei que ia ser longo esse vídeo, né? E ainda assim a gente tem tantas outras coisas para explorar nesse sentido, mas eu acho que por enquanto tá bom. Para você que está assistindo aqui o vídeo até o fim, meus parabéns. Você é uma pessoa que está afim de conhecer o seu interior e desvendar esses segredos de casa 8. Eu estou aqui para ajudar você nesse processo, assim como tem pessoas que me ajudam a passar pelo meu processo. Nenhum terapeuta consegue curar os outros se ele não está afim de curar ele mesmo. Então, a gente tem que mergulhar dentro de nós mesmos com a ajuda de outras pessoas, porque as minhas técnicas não servem para mim, porque eu tenho um inconsciente que me protege de mim mesmo. Então tem que ter outra pessoa que me estimula a fazer isso, tá? Então quer conhecer um pouquinho de como funciona a terapia astrológica, manda uma mensagem para mim que a gente marca uma sessão. Beleza? Espero que seja um vídeo satisfatório, espero que tenha te ajudado, te tocado de alguma forma, e eu estou aqui para tirar dúvida de quem quiser. Bom, beijo para vocês, até o próximo vídeo, Plutão de casa 9.